Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje veremos 3 dos livros mais curtos de toda a Bíblia: 2 João, 3 João e a carta de Judas. São as menores cartas do apóstolo João, 2 e 3 João, e a carta de Judas também, cada uma delas contendo um capítulo. A segunda carta de João foi escrita à Senhora Eleita e consta de apenas 13 versículos, sendo o menor livro da Bíblia. Essa Senhora Eleita pode ser uma pessoa de fato ou uma analogia à igreja local, sendo seus filhos os membros dessa igreja. João demonstra a alegria de um verdadeiro pai espiritual, que é ver seus filhos andando na verdade, e traz advertências sobre quais ministros itinerantes deveriam de fato ser recebidos pela igreja. Aqueles que pregam a verdadeira doutrina e que não prevaricam, ou seja, que não abusam de poder, que não cometem injustiças, nem abusam da hospitalidade cristã. João estava protegendo a igreja, ou essa Senhora Eleita, dos aproveitadores da fé. E ele diz nos versículos 10 e 11, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. A terceira carta de João é mais um escrito do ancião ou presbítero, dessa vez ao amado Gaio. E vemos o desejo de um ministro experiente no final da sua jornada para os seus discípulos. Ele diz no versículo 2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Algumas versões dizem, desejo que você seja próspero. Prosperidade é não ter a sua jornada impedida pela falta. E o apóstolo reconhecia que um discípulo sincero de Jesus deveria ter as suas necessidades materiais supridas, mas isso era um resultado da sua alma ou da mente desse discípulo. Mente sã e corpo e vida sãos, na verdade, não é apenas um ditado do mundo, mas é uma expressão que tem um fundamento de verdade bíblica. Não se sabe muito sobre esse Gaio. Era um nome comum naqueles dias e ele provavelmente era um líder em alguma das igrejas da Ásia. O que vemos na carta é mais um cuidado com os ministros itinerantes, pessoas que viajam entre cidades pregando a palavra de Deus nas igrejas. Enquanto na carta anterior vemos a advertência do apóstolo para não recebermos os falsos mestres, aqui o apóstolo ensina que devemos receber bem aqueles que são verdadeiros. Os versículos 5 a 8 de 3 João afirmam, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Quando um verdadeiro ministro estiver visitando a sua igreja, honre-o, inclusive materialmente, até mesmo com as pequenas coisas do dia a dia. Nós devemos tornar a viagem deles agradável, pois o mundo e o diabo já fazem um grande trabalho tentando desencorajá-los. A carta também repreendeu um homem chamado Diótrefes, que a Bíblia diz que gostava de ser o mais importante. Devemos ter cuidado com irmãos, especialmente líderes, que gostam de chamar a atenção para si e diminuir o reconhecimento do trabalho dos outros. A Bíblia diz que é desonroso buscar a sua própria honra, mas nós devemos nos preferir em honra uns aos outros. A maturidade de um líder se observa na forma que ele promove os outros e não a si mesmo. Finalmente, a carta de Judas, que provavelmente foi um irmão na carne de Jesus em Nazaré e também se apresentou como irmão de Tiago, o líder da igreja em Jerusalém por um bom tempo, é mais uma advertência ao cuidado com os falsos mestres. A carta de Judas foi curta, foi dura e foi muito profunda.
embora desejasse ensinar sobre a salvação, percebeu uma necessidade mais urgente que parece afligir também a igreja nos nossos dias. Os versículos 3 e 4 afirmam: senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Havia pessoas que se infiltravam na igreja e transformavam a maravilhosa mensagem da graça em libertinagem. Essa frase, essa expressão se encontra de formas diferentes em outras versões. A NVT, por exemplo, diz: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A mensagem diz: o objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por pura libertinagem. A graça de Deus é extrema e é extravagante, mas ela não nos dá liberdade para pecar. Na verdade, do ponto de vista comportamental, a dispensação da graça, a aliança da graça, é bem mais dura que a dispensação da lei. Por exemplo, na lei não podíamos adulterar. Na graça, somente olhar com intenção impura para alguém já é um adultério. Na lei, nós devemos amar o próximo e até podíamos odiar o inimigo. Na graça, nós somos obrigados a amar o nosso inimigo e orar por aquele que nos persegue. A lei diz: não matarás, mas a graça diz que eu não posso sequer chamar alguém de tolo. A lei dizia para não jurar falsamente. Na graça, você nem deve sequer jurar, pois tudo que você fala tem que ser verdade e o que passar disso vem do diabo. A graça, então, exige muito mais do que a lei. A diferença está no fato de a lei apenas acusar e a graça nos capacitar a cumprir os requerimentos que a lei exigia. Graça na Bíblia nunca significou liberdade para fazer o que quiser. Pelo contrário, Paulo, por exemplo, ensinava que nós somos escravos da justiça e o nosso Senhor é Jesus Cristo. O que é então transformar a graça em libertinagem? Libertinagem significa ausência de restrição, excesso, licenciosidade. Judas continua esse tema ao estudar brevemente a sua carta. Nós podemos perceber como ele lembra os seus discípulos de histórias que valem a pena lembrarmos aqui também. Ele diz no versículo 5: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Até mesmo os anjos que quiseram viver de qualquer jeito e não debaixo do senhorio de Deus, perderam a sua posição eterna. E de forma semelhante, Sodoma e Gomorra se entregaram a uma vida imoral e se submeteram então a um castigo do fogo eterno. Judas diz aos crentes que isso era exemplo para nós. Como alguém pode ler esses exemplos e ainda achar que a salvação não pode ser perdida? O versículo 8 vai mostrar 3 características desses deturpadores da mensagem da graça. Todos apresentam em menor ou em maior grau ao menos um desses 3 sintomas. O primeiro deles, eles contaminam o próprio corpo ou vivem de um modo imoral ou relativizam a promiscuidade. Pode começar em coisas aparentemente simples, como ouvir uma música imoral, a falar pornografia ou mesmo entrar em franco pecado sexual. A segunda característica é que eles rejeitam as autoridades ou rejeitam a dominação, como diz algumas versões. Eles mostram um desprezo interno às posições de autoridade e até mesmo chegam ao nível de uma rebelião aberta contra igrejas, contra pastores, como se fossem justiceiros solitários. A terceira característica nesse versículo 8 é que eles difamam os seres celestiais ou, na versão A Mensagem, ridicularizam o que é sagrado. Eles zombam do sobrenatural,
fazem piadas a respeito do mover do Espírito Santo e chegam a perder qualquer tipo de temor pela glória de Deus. Isso pode começar com uma leve rejeição aos dons e às demonstrações do Espírito, até que entre num nível de desprezo aberto. É interessante também perceber que Judas afirma que essas pessoas difamam daquilo que não entendem. São pessoas que costumam viver julgando, difamando lideranças, igrejas, denominações inteiras, sem entender exatamente daquilo que estão falando. E finalmente, no capítulo 1 e versículo 11, a Bíblia fala da consequência dessas pessoas. Ai deles! E então afirma que esses deturpadores da graça podem acabar em 3 caminhos. O primeiro deles, ser marcados por um grave pecado, como aconteceu com Caim. O segundo, se tornarem enganadores, que vão derrubar crentes ingênuos, como aconteceu com Balaão. Ou o terceiro, entrar numa rebelião aberta contra lideranças e sofrerem consequências, como aconteceu com Corá. Judas fala no versículo 12 que eles são como rochas submersas, como verdadeiros icebergs que faziam navios naufragarem, nuvens sem água, que trazem expectativa para as pessoas, mas não conseguem suprir essas expectativas. Resumindo essa dura carta, transformar a graça de Deus em libertinagem, como diz o versículo 4, é negar o senhorio de Jesus Cristo. E isso porque essa deturpação aceita apenas uma parte da obra de Cristo, que é a salvação, mas nega o senhorio de Jesus, limitando o sacrifício de Jesus, limitando Cristo a um álibi para viver uma vida sem nenhum compromisso ou sem nenhum discipulado. São pessoas que aceitam a cruz que Jesus carregou por nós, mas rejeitam a cruz que Jesus mandou carregar. Mais do que nunca, a mensagem dessa carta é que precisamos nos levantar para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Jesus é o nosso Salvador, mas nunca deixará de ser o nosso Senhor. E essa é a mensagem da carta de Judas. Quero que você deixe aqui suas dúvidas, seus comentários e no próximo vídeo começaremos o livro de Apocalipse.